a expectativa é que o Flamengo volte até melhor, porque o Flamengo agora ele embalou, tem 6 vitórias seguidas, 16 gols marcados, enfiou 6 no Vasco no fim de semana, desde aquela derrota para o Palestino na Libertadores, embalou, e 16 gols marcados, um só gol sofrido. O Arrascaeta voltou a jogar bem contra o Vasco, até o Gabigol fez gol. O time está na liderança do Brasileiro e ainda pegou nas oitavas de final o Bolívar, que ele mesmo goleou por 4-0 no Maracanã, na fase de grupos. Vocês falam que eu fico exaltando o Flamengo, mas é muita notícia boa e ainda vai melhorar o time. Virou o brasileiro favorito, você acha, para ir muito longe, ô Perrone? Cara, então, eu acho que ele é favorito, mas não é um. Ele já foi mais favorito em outras ocasiões, né? Falando assim dos últimos anos e tal. Principalmente na Libertadores, principalmente porque ele ficou nesse lado da chave que é muito mais difícil. Mas o momento é muito bom. O Arrascaeta voltando a jogar bem, jogando no auge, aumenta ainda mais ali, coloca o Flamengo num patamar ainda melhor, mais alto. É muito importante isso, para saber se vai ter constância, regularidade. E essa goleada em cima do Vasco é importante também, porque, assim, na minha opinião, pelo menos existe aquela coisa que a torcida do Flamengo quer que vence e quer que dê espetáculo. E o Tite era muito cobrado por isso. Então, acho que isso daí dá um respiro para ele. A gente pode ter o Tite pragmático ali, sem alguma corneta por alguns jogos, né? Porque ele conseguiu dar essa acalmada na torcida. Então, acho que foi construindo um ambiente muito bom. Mas eu não vejo o Flamengo como favoritaço. Isso eu acho que não existe. É ligeiramente favorito. E você, Arnaldo? Eu acho que é favoritaço, você não acha, né? Você Já, sempre já acha. respondeu. Ano passado ele também achava. O Tirone Mas achava, Perrone, o ano passado teve a agressão do preparador físico, tava o Sampaoli. O time era completamente bagunçado, zoado, dentro e fora de campo. Agora tá o Tite lá, sereno, não dá nem coletiva porque tem dor no joelho, coloca lá o filho dele para falar. A crise do Gabigol foi contornada, afasta o Gabigol, deixa lá escondidinho, tudo bem. Esse ano, o ano do Flamengo é contornada, completamente diferente. contornada em termos, né? Tem o De La Cruz, tem boas notícias. Só que assim, essa parada é péssima pro Flamengo, né? Essa, Não, mas é essa péssimo questão ou é agora. boa? Porque ele vai contratar jogador. Mas quem disse? Quem? Quando? Quantos? Quais? Tem dinheiro, vai contratar quem quiser. Mas quem? Estão falando em Até, Oscar. até agora o movimento do Flamengo foi tentar vender o Fabrício Bruno, que no final das contas não quis ir. Esse foi o movimento do Flamengo. Agora vamos ver como é que ele vai, né? Agora, assim, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria, antes de estar soltando o rojão, porque eu peguei o Bolívar, como aconteceu, eu estaria olhando a tabela do Uruguai na Copa América. Então, tem que torcer contra o Uruguai, né? O Uruguai está no grupo do Panamá, dos Estados Unidos e da Bolívia. Ou seja, vai passar de fase, né? Ó, sei Vou lá. repetir: Bielsa é capaz de tudo. Panamá, Bolívia e Estados Unidos. E aí, se passar, ele vai cruzar com o grupo do Brasil, em primeiro ou segundo. Então, quanto antes o Uruguai foi eliminado da Copa América, e isso não vai acontecer de qualquer forma antes de 1º de julho, ou seja, é um mês sem vários uruguaios fundamentais. O Perrone falou do Arrascaeta, eu falei do De La Cruz, mas também tem o Vinho e o Varela. O Flamengo vai sofrer no Brasileiro, certo? Para manter essa primeira colocação. Então, eu acho que quanto antes o Flamengo estiver completo, é o time brasileiro que mais perdeu os jogadores para a Copa América até o momento, ele tem mais chances nas 3 frentes. Se você pegar o mês, você acabou de frisar o mês insano do Palmeiras, o Flamengo também terá um mês insano tendo que jogar na altitude de La Paz. Não é simples, né? Disputar 3 sequência do Vai Flamengo em lá. agosto para você, ó. Palmeiras em casa, Botafogo fora, Bolívar em Hum, casa, Bragantino hum, em casa, Bolívar tá. fora, Corinthians Hum, fora e Vasco em casa. Esse tá final aí tá bonito. lindo, vai. Não, tá bom. Corinthians e Vasco tá bom. Corinthians e Atualmente. São Paulo? Não, não tá bom. Não Vasco tá tá bom, bom. tá difícil. Não, depende, acho que não vai. 6-1 não vai ser de novo, né? Eu imagino que. E essa coisa do embalou
é traiçoeira. Embalou, mas o time perde 5. Embalou até, né? Até onde? Embalou nesse momento, ganhou de 6 e perde 5 jogadores. As boas notícias, elas param a partir do momento que os caras pegam um avião e vão para os Estados Unidos, né? E aí o Flamengo vai ter que se lidar sem 5 jogadores nesse período, sobretudo uruguaios, né? E ainda bem que o Fabrício Bruno ficou, porque eu acho que seria uma perda grande para o Flamengo. Então, eu vejo como o Perrone. Favoritaço só teve um, né, na Copa de 2014, certo? Favoritaço mesmo. O Isso. Flamengo não é mais favoritaço, ele é um favorito, mas junto com outros. Eu acho que ele está no bolo dos favoritos. Eu vejo as possibilidades do Flamengo semelhantes às do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Bom, a gente chegou em 1.500 likes, hein? Eu não vou ficar abusando, porque eu acho que agora E o já... Perrone, só desculpa, Tirou, e o Perrone falou bem lá no início. A gente está falando pouco do Galo, mas o Galo está do Isso, outro lado da chave, né? O Galo está isso. do outro lado da chave, ele vai Vamos, pegar o São Lourenço. vamos E dar um o, e o- plá do Galo, é, então. É um bom debate, porque o Galo chegou, encantou. Não, Gustavo Scarpa, lateral direito, rapaz, que revolução, é o Milito, segura tal. Começou bem, depois agora já não mete medo de ninguém. Já empatou com o Bahia em casa, já perdeu do Penharol, bem perdido, perdeu do Sport, quase foi eliminado na Copa do Brasil. Tá, aquela empolgação inicial também se foi, o Perrone. Mas eu acho que é até certo ponto natural, né? Vamos observar como é que isso vai, se vai ter uma retomada. Porque tem que lembrar também que é um começo de trabalho do Milito, né? Então também é natural que você tenha momentos, que você tenha altos e baixos. Eu acho que na questão da Libertadores, pesa muito ao lado que ele ficou, né, da chave. Tudo bem, nunca dá para dizer que chave de Libertadores é uma moleza. Moleza nunca é, mas é bem menos complicado do que do outro lado. Então, assim, concordo quando você disse que chegou numa empolgação total, você olhava, podia a tentação de virar e falar assim, o Galo é o novo time do momento, era muito grande e se justificava. Mas, cara, era natural que tivesse oscilações. Agora, o que a gente vai ter que ver e acompanhar é como é que vai ser isso, né? Se ele não vai ter uma retomada, se ele vai ter, em que patamar que ele vai estabilizar. Porque os times chegam, né? O treinador vai desenvolvendo o trabalho e o normal é que chegue um momento ele estabilize num ponto. Aí você olha e fala assim: olha, aqui, ó, o natural dele é isso, vai ter uma hora ou outra, vai perder um jogo inesperado aqui e tal, mas o normal vai ser isso. Acho que a gente ainda não consegue, eu pelo menos não consigo, olhar para o Galho e falar: olha, a linha dele é essa. Eu acho que ele ainda está nesse período de oscilação, mas sem dúvida nenhuma é um time forte e que deu, para mim, deu sorte nesse sorteio, né? Caiu no melhor lado. E aí, Arnaldo? Enquanto você fala, a gente pode colocar a chave de novo para a gente vendo o caminho do Galo aí. a gente também tem que ver muito, né, se o posicionamento do Grêmio depois do jogo de hoje, se o Grêmio cai nessa lado da chave, com o Fluminense, por exemplo, no confronto, o Galo vai ter passando pelo São Lourenço, uma batalha brasileira para chegar à semifinal, né? Tendo que passar por Fluminense ou Grêmio. Não é simples também. Fluminense é atual campeão da Libertadores e tudo mais. Mas eu concordo com o Perrone. O Galo deu uma oscilada aqui, daqui a pouco o São Paulo vai dar, certo? O Zubeldia não vai ganhar todos os jogos, como o Milito estava ganhando no início. Mas os começos bons dos dois fazem, primeiro, classificam os times nas Copas, dão uma margem no Brasileiro. O Galo tem mais ou menos Você falou, empatou com o Bahia, né? O Bahia está muito bem, né? O Bahia é um dos líderes do campeonato, né? Então, mas o Galo eu acho que não está péssimo no Brasileiro, acho que ele está no grupo de cima, tem um jogo a menos do que os demais, né, líderes. Então, eu acho que é natural. Eu só acho o ponto de atenção para esse próximo momento, que é o Brasileirão durante a Copa América. O Galo perde um jogador muito importante, né, que é o Arana, que vem jogando muito bem com o Milito. E esse é um titular de difícil reposição, né?
Então, perde um reserva importante, que é o Vargas, que vem entrando sempre no lugar do Hulk. A tendência é que agora que o Hulk tem que jogar mais vezes. Então, é um período de Brasileirão. E também me pergunto aqui se depois de uma das maiores contratações da temporada, acho que as duas foram, né, o Scarpa para o Galo e o De La Cruz para o Flamengo, se o Atlético, o SAF, etc., e tal, vai meter a mão no bolso para reforçar o time na janela, né? Porque o Atlético também perdeu muitos jogadores, sobretudo aqueles do banco de reserva, né? Tinha muitos reservas graúdos. Edenilson, Patrick, um monte de gente já saiu. O Gemerson, né? Vários jogadores saíram desde o começo do ano. E aí a minha pergunta é se o Galo vai contratar para encarar os principais, mas eu acho que ele também é candidato. Eu vejo mais ou menos como não com as mesmas forças de Palmeiras e Flamengo, mas vejo um time que pode incomodar Palmeiras e Flamengo nas três frentes, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Bom, hoje tem Grêmio e o Huachipato. O Grêmio enfrenta hoje o Huachipato no primeiro dos dois jogos atrasados que ele tem na Libertadores. Se ele perder, ele está eliminado e o Huachipato já vira o líder do grupo. Agora, se ele empatar, ele decide a classificação na última rodada contra o Estudiantes, em casa. Casa, modo de dizer, porque não pode jogar em Porto Alegre. Se ganhar, está classificado e ainda pode ser o primeiro se empatar com o Estudiantes. Ou seja, o Grêmio pode decidir se ele quer, se der tudo certo, claro, se ele vai ser o primeiro ou o segundo, o que para mim é uma bizarrice você fazer esse sorteio sem essa definição, com a possibilidade de um time decidir o caminho que ele vai fazer. De qualquer forma, tudo que ele não pode hoje é perder para o Huachipato. Se ele perder, ele está eliminado, o Perrone. Mas se ele empatar ou ganhar, ele tem muito boa chance de se classificar. Eu concordo com você, cara. Não dá para entender, né? Não era hora de fazer o sorteio. Tu espera. Até porque toda vez que eu vou falar da chave que tá o Galo, eu esqueço do Grêmio, né? Que pode entrar o Grêmio lá e complica bastante se entrar o Arnaldo, lembro bem. Mas assim, acho bizarro ter feito assim. E acho que, pô, não é possível, cara. Eu confio muito. Acho que o Grêmio se classifica sem grandes sustos. Não sei se vocês concordam. O que você acha, Arnaldo? Cara, eu acho um jogo super traiçoeiro, né? O Grêmio priorizou esse jogo, né? Contra o Bragantino, o Renato poupou vários jogadores. E esse tem um ar de mata-mata já, né? Porque o Huachipato joga suas últimas chances, né? O Strongest está classificado ou em primeiro ou segundo. Então, tá entre o Huachipato e Grêmio. O Huachipato já ganhou no Sul e para se classificar precisa ganhar, né? Então vai ser o inferno, vai ser o primeiro mata-mata do Grêmio antecipado, fora de casa. E aí eu acho um jogo bem traiçoeiro, viu, Tironi? E essa coisa de escolher a chave, se o Grêmio sai vivo desse confronto, também me incomoda, e acho que não sei se se você olhar como está a chave, talvez o primeiro confronto tem o lado mais difícil da chave, mas talvez o primeiro confronto, enfrentar o Fluminense, também atual campeão, já de cara, não sei se então seria, né, ou o Peñarol ou o Fluminense, né? Ou o primeiro do C ou o segundo do C. Não vejo tanta diferença. E Grêmio Peñarol já foi final de Libertadores, né? 83. O Renato lembra bem. Nossa Senhora. É isso. Tem, como o Pirroni falou, escolher chaveamento Libertadores não é das melhores coisas. Às vezes o caminho vai ficando mais fácil, mas você escolher normalmente significa quebrar a cara.